Tá falando sobre os tipos de oração. Acredito que sexta-feira, mais ou menos, a gente deve acabar nosso estudo, se o Senhor permitir, se ele não acrescentar mais nada e se ele não adiantar nada também. Mas nós estamos falando nesse último bloco sobre o, os tipos de oração, né? E a gente já falou sobre a oração da petição, da fé, da consagração, da entrega, do louvor e adoração, de línguas. A gente viu anteontem a de concordância. E a de ontem a gente viu a oração unânime ou uníssona, né? Tem esse nome aí meio esquisito, eu prefiro falar de unânime, que é mais fácil da gente entender. Então a gente viu que tem alguns tipos de oração. Não tô, como eu sempre falo para vocês, não estou botando Jesus numa caixinha. A gente está conversando sobre alguns tipos. E tem dois que são os últimos dois que a gente, se Deus quiser, vai falar. Que o autor do livro que a gente está estudando, né? Que é esse aqui. Ele não fala assim de maneira. Não separou um capítulo inteiro para esses dois, mas eu acho esses dois tipos muito importantes. Ele fala sobre esses dois junto, dentro do capítulo de outros tipos de oração. Mas eu acho esse, esses dois tipos muito importantes, então eu peguei o que ele disse, também fui estudar um pouquinho por fora, e hoje eu vou trazer para vocês. Baseado no que Deus colocou no meu coração e também no que a pastora Valnice Milhomens ensina. Não sei se todo mundo conhece ela, eu vejo que tem gente daqui que segue ela lá no Instagram, curte as publicações dela, que é sobre intercessão. É o tipo de oração que a gente vai ver hoje. Então eu já queria deixar para vocês aqui a indicação do YouTube dela, que ela tem uma série de estudos sobre a intercessão. Ela é uma intercessora no nosso país há muito tempo. O Senhor colocou isso no coração dela. Ela estava lá na África. O Senhor trouxe ela para cá para interceder e para levantar guerreiros de oração e intercessão. Então, ela tem uma série de vídeos falando sobre o poder da intercessão. Se vocês tiverem interesse, tiverem tempo, eu aconselharia vocês a assistirem. Ela é uma mestra muito habilidosa, ela ensina as coisas de uma maneira muito madura também. Então tá lá uma série enorme que ela está fazendo do estudo de oração, da intercessão. Então deixa aí lá no YouTube dela para vocês, Valnice Milhomens, se vocês puderem, vai ser uma bênção para aumentar, né, o leque de conteúdos, de aprofundar, porque aqui a gente fala de uma maneira mais panorâmica sobre eles. Alguns a gente aprofunda mais, outro menos, tá bom? Então fica aí a dica para vocês, se vocês quiserem. Então vamos lá hoje falar do tipo de oração da intercessão. A gente ontem falou da oração unânime, da de concordância no dia anterior. E a gente falou da importância da unidade nessas duas orações, né? A gente falou da importância da unidade para a gente entender o poder de ser um como igreja. E um dos efeitos da unidade no meio da igreja é a intercessão. Que nada, de uma maneira assim muito resumida, muito pincelada, é a gente orar uns pelos outros. De uma maneira assim muito mastigada para vocês, é a gente orar uns pelos outros. Eu costumo dizer que a oração de intercessão é a oração da maturidade. Por que eu acho que é a oração da maturidade? Porque é a oração em que o outro é o centro. É a oração que eu já entendi que eu não estou no reino para receber somente. Eu não estou no reino para ficar olhando para o meu umbigo somente. Eu não estou no reino para ficar com Deus, falando com Deus o tempo todo a respeito de mim somente. É a parte do reino em que eu enxergo meu irmão, em que eu enxergo o outro, em que eu decido derramar a minha vida em favor do outro em oração. É a hora em que eu decido pegar as causas do outro como se fosse minha e guerrear por ele.
E a pessoa que não tem um certo grau de maturidade não consegue muito fazer isso. Primeiro, porque ela está ansiosa com as próprias coisas, os próprios problemas. Segundo, que primeiro ela quer resolver o dela, para depois ela servir o outro. Terceiro, que se ela está olhando para ela, não aflora no coração dela o amor maduro de Cristo, que é se derramar pelo outro, perder a sua própria vida para se derramar pelo outro, pelo corpo, que foi o que o nosso Jesus fez e ensinou seus discípulos a fazerem. A verdade verdadeira é essa, né? Às vezes a gente quer o evangelho que nos dá e nos abençoa e é real, tá? O evangelho faz isso com a gente, ele nos dá, nos permite sonhar, nos abençoa, cuida de nós, nos faz ir além, nos faz enxergar além, nos faz romper, nos faz conquistar de maneira sobrenatural as coisas, mas a finalidade do nosso fruto é para o Senhor, e o Senhor gosta de almas, o Senhor gosta de mais pessoas, o Senhor gosta de mais ovelhas, o Senhor gosta de vidas, o Senhor gosta que mais gente o queira. Então, quando a gente entende isso no reino, aí a gente chegou a um nível de maturidade bem específico diante do Senhor. Então, é a oração onde o outro é o centro da oração. A gente já teve oração onde os nossos sonhos eram o centro, né? Nós éramos o centro da oração, em que Deus era o centro da oração, como oração de adoração, de louvor, de consagração. A gente tem essa. A gente passou por essa onde a gente era o centro, né? A gente falou sobre a oração de petição, a gente falou sobre a oração onde o Espírito Santo é o centro, que foi a oração em línguas, a gente deixou ele ir, e é isso. E agora a gente chegou na oração em que o outro é o centro. Esse outro pode ser um indivíduo, pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma nação, mas independente de quando a gente chega no nível, por exemplo, de uma nação, como a gente tem orado pelo Brasil, a gente tem que ter consciência de que nós oramos por pessoas, porque a nação é composta de pessoas. Então a intercessão ou é para uma pessoa, um grupo de pessoas, uma família, uma sociedade, seja do seu bairro, seja do seu estado, seja do seu país, da sua região. A gente sempre está intercedendo por pessoas. O que a gente encontra no dicionário quando a gente vai ver a palavra interceder? Eu falei para vocês que eu gosto de trazer os significados, porque eles ampliam a nossa visão a respeito de uma palavra que a gente às vezes acha que conhece, mas quando a gente vai olhar, a gente fala, nossa, era mais do que eu pensei. Então, interceder é intervir a favor de alguém ou de algo. Quando você intervém em alguma coisa, você está se colocando na condição de alterar alguma situação, de alterar determinado resultado de uma situação. É pedir, rogar, suplicar. O que é um intercessor? O intercessor é um mediador. Ele se incumbe de encontrar soluções para desacordos e exerce o papel de intermediário entre as partes interessadas. Então, o intercessor é alguém que se coloca entre duas partes. O intercessor é alguém que se coloca entre duas partes para intervir de alguma maneira no que está acontecendo entre essas duas partes. Quando a gente fala sobre interceder, sobre alterar o resultado de uma situação, sobre pleitear a causa de alguém, sobre se colocar entre duas partes, a gente está falando de situações que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, todas as vezes que nós vemos uma situação que está indo de encontro à vontade de Deus, de encontro às promessas de Deus, de encontro à verdade do Evangelho, nós temos ali um alvo de intercessão. Seja uma pessoa caminhando por um caminho obscuro, por um caminho de morte, seja um cenário que se diz contrário à vontade de Deus, seja uma situação que se apresenta para um povo, para uma igreja, para um irmão,
para um país que vai de encontro às promessas do Senhor. Todas as vezes que a gente se depara com situações que se colocam contra a vontade de Deus, então nós temos um alvo de intercessão. Nós temos um alvo para interceder. Uma das palavras em hebraico para intercessão é paga. E paga, um dos significados dessa palavra, porque ela tem inúmeros significados, é colidir com violência. Então, na verdade, quando a gente acha os nossos focos de intercessão, a gente está colidindo com violência contra situações que vão contra a vontade de Deus. Nós estamos nos colocando entre essa realidade, essa pessoa que está vivendo essa realidade que é de encontro à vontade de Deus e o próprio Deus e a vontade dele. Nós estamos nos colocando no meio para poder interceder, para poder intervir, alterar um resultado, para alinhar esse resultado à vontade de Deus. Toda vez que eu puxo esse resultado para a vontade de Deus, então eu estou intercedendo por alguém. É como você pega a causa dessa pessoa, aí vem uma chavinha da intercessão, como se fosse sua, a causa vira sua também, e aí você guerreia por ela. Presta atenção no que eu estou falando. Você pega a causa de alguém, a guerra de alguém, você pega como se fosse sua, e aí você guerreia por essa pessoa. Você guerreia por esse grupo de pessoas, como se fosse sua. Isso quer dizer que você entra na guerra de alguém ou de um grupo de pessoas. Isso quer dizer que você entrou para resolver uma situação, para intervir, para alinhar. Mas isso também quer dizer que as flechas, os dardos inflamados daquela guerra vão mirar em você também. O inimigo vai te ver naquela guerra. E eu tô falando isso não é pra gente ter medo da intercessão, não. Não é pra gente correr, porque o inimigo é derrotado, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas eu tô dizendo isso para você ter consciência de duas coisas. Você tem que conhecer a verdade de Deus para você poder intervir com eficácia. Você tem que fazer isso de maneira eficiente. Se não for para você alterar aquela situação, não entre na guerra. Se você não sabe como você vai intervir, pensa bem, calcula bem antes de você assumir o papel daquela pessoa naquela guerra. Quando você se coloca nessa guerra, você está lutando por. Você está se colocando no lugar de. Então você saiba, tenha consciência, tenha visão do alvo que você vai querer alcançar para esse alinhamento. E a outra coisa é, você entende que aquelas flechas vêm para você e logo você tem que entender que você está se posicionando como um exército. Você não pode entrar nessa guerra sem a sua armadura, lá de Efésios 6. E você tem que entender que você precisa de maturidade para poder enfrentar isso. Então, a gente precisa entender que é a oração da maturidade, porque nós estamos falando da igreja que já entrou no hospital, já se curou, já saiu da enfermaria, já entendeu o reino, já está se doando em prol do reino, já está assumido com seu papel assumido de soldado de um exército e agora está entrando na guerra. A guerra existe independente de você entrar nela ou não. A guerra acontece. Jael estava lá, não estava no meio da guerra, estava lá na sua tenda e a guerra foi parar lá na casa dela. Então a gente tem que entender que só pelo fato da gente assumir o lado de Cristo, a gente ficar do lado de Jesus e só tem dois lados, ou a gente está com ele ou a gente está contra ele, não tem os indecisos, não tem voto em branco nessa situação. Quando a gente assume o lado de Jesus, então automaticamente a gente entrou na guerra. O reino está em guerra, o reino ainda está pelejando contra as potestades, contra os principados, e a igreja é colocada nesse papel com Jesus, com o Senhor. Ele já venceu todas as coisas, mas ainda está vencendo todas as coisas, porque tudo tem um tempo determinado para acontecer. O final a gente já conhece, ele já venceu. Agora, o tempo para a derrota desses inimigos
É o tempo em que nós ainda estamos passando hoje. A Bíblia diz: até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Então, e o último inimigo a saber, a vencer, é a morte. A palavra de Deus diz: Jesus já venceu a morte, mas ainda estamos vivendo um tempo de que isso se materialize na nossa realidade. Então, eu quero que você entenda que quando você se coloca na guerra de alguém, você está assumindo para você os resultados, tá? Uma vez, eu e Doni, a gente estava em Salvador e um casal de amigos nossos estavam passando por um problema muito grande no casamento. Um casal de amigos, não vou falar de onde é porque podem deduzir. E aí eles pediram, na verdade a esposa pediu ajuda, falou que eles estavam passando por um momento muito ruim, que eles iam se separar e começou a contar as histórias. E aí a gente se colocou no lugar de intercessão por esse casal. É um casal muito amigo da gente. E a gente se colocou no lugar de intercessão. E foi nítido. A gente viu que todas as setas que essa minha amiga descreveu que eles estavam recebendo, nós recebemos no nosso casamento. Eles, graças a Deus, no mesmo dia, o Senhor entrou na causa deles, o Senhor desfez a armadilha que Satanás estava colocando, o Senhor, de maneira sobrenatural, agiu no meio do casamento deles. E aí a gente ficou muito feliz, a gente agradeceu a Deus, a gente de fato guerreou. Só que aí a gente recebeu as setas. Só que quando as setas chegou, graças a Deus, a gente estava fortalecido em Deus e a gente teve discernimento para resolver isso. Então a gente resistiu, se sujeitou a Deus, resistiu ao diabo e ele fugiu de nós, não teve causa no nosso meio. Mas foi nítido, a gente percebeu que exatamente todas as setas que ela descreveu foram as setas que a gente recebeu logo em seguida. Então a gente precisa entrar na guerra vigilante. A gente precisa entrar na guerra com armadura. A gente precisa entrar na guerra consciente do que a gente está fazendo. Mas a igreja precisa entrar na guerra. Isso faz parte do ministério de Cristo, a intercessão, do ministério do Espírito Santo aqui na terra. E foi isso que Jesus delegou à sua igreja. A extensão das obras que ele fez para quando ele não tivesse. Então é papel da igreja entrar na guerra e interceder por todos os homens. A gente já leu, né? Lá em Tiago 5,16, de algumas outras vezes, a gente leu que, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Tem um versículo que Tia Vana fala sobre orar por todos os homens. Então, é papel da igreja. Lá no ministério de Jesus, a gente tem o versículo de 1 Timóteo 2,5, que diz: porque é um só Deus e um só mediador, ou seja, intercessor, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Lá em Romanos 8,26, a gente tem o papel de intercessão do Espírito Santo, como parte do ministério dele também. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, com E maiúsculo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem ainda uma outra passagem que está lá em Romanos 8, do 32 ao 34, que diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que o condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Olha o lugar de Jesus agora. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos um Cristo intervindo na nossa vida. Jesus faz questão de intervir na nossa vida. O Espírito Santo faz questão de intervir na nossa vida de maneira que a nossa vida seja completamente alinhada à vontade de Deus. Nós temos um intercessor
Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo diante do trono do Pai, ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que a nossa vida venha ficar de acordo com a vontade de Deus e nós possamos dar frutos que agradem ao Senhor. Jesus falou isso quando ele contou uma parábola, ele deu essa descrição do reino. Lá em Lucas 13, do 6 ao 9, Jesus conta uma parábola, que é assim, ó. Em seguida, Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la, porque ela ainda está ocupando uma terra de maneira inútil. Ela está ocupando inutilmente a boa terra. O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixe-a ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Jesus descreveu aqui o cenário da intercessão sobrenatural, da intercessão que acontece no mundo espiritual, para que nós não sejamos cortados, mas que a nossa vida venha produzir frutos de arrependimento, frutos de boas obras, frutos do Espírito, frutos que saciem a fome do Senhor por almas, por vidas, por justiça. Então Jesus descreve esse cenário de maneira sobrenatural. Então a gente vê que faz parte do ministério de Jesus, faz parte do ministério do Espírito interceder para que a nossa vida não seja cortada, não seja ceifada da plantação do Senhor. Que a gente esteja com a nossa vida alinhada, produzindo frutos. Ele insiste conosco. Faz parte do cenário espiritual a intercessão. E como eu falei, como nós somos pequenos cristos na terra, cristãos, faz parte do papel da igreja. Aqui, dessa maneira como Jesus descreve, a gente entende como deve ser a intercessão da igreja. A igreja não deve tolerar o pecado. A igreja não deve tolerar que aconteça a iniquidade, mas ela precisa ter um olhar de misericórdia com o pecador. Ela precisa querer ter um olhar de resgate, de insistência por vidas. Nós precisamos entender isso. Às vezes a gente faz o contrário, a gente desiste das pessoas e tolera o pecado delas. Na verdade, a gente está deixando elas caminharem para a morte sem alertá-las, sem interceder por elas. Nós precisamos não tolerar o pecado de maneira nenhuma, nenhum tipo de pecado, nem pequeno nem grande. Nós precisamos ter um olhar de misericórdia com o pecador. Olha só, alguns exemplos que a Bíblia dá de falar com Deus a respeito do povo, de alguém que intercedeu. A gente tem um exemplo lá de Moisés, quando o povo construiu o bezerro de ouro, e aí Moisés ficou chateado, quebrou as tábuas da lei, e Deus já estava chateado antes com o povo, porque Deus já tinha visto antes. Aí depois disso tudo, Moisés fala: vou lá subir para Deus, para quem sabe eu conseguir expiação por esse pecado terrível que vocês cometeram. Aí Moisés, lá em Êxodo 32, 31 e 32. Capítulo 32, versículo 31 e 32. No meio dessa conversa com Deus, o Senhor já disse: vou destruir esse povo, não quero conta com esse povo. Ah, não dá para mim com esse povo. Aí diz: Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. Apaga meu nome aí. Algumas versões dizem: apaga meu nome do teu livro. Então a gente precisa entender aqui que Moisés foi pleitear a causa do povo, se colocando no lugar do próprio povo que fez isso. Ele disse: se o Senhor não perdoar eles, apaga meu nome aí, dos seus registros. Apaga meu nome. Aí Deus responde para ele que vai ter misericórdia de quem quiser ter misericórdia, e a conversa continua. Mas ele vai com a intensidade de tipo: olha, se o Senhor não perdoar eles, também não quero que o Senhor fique comigo, não. Não quero que o Senhor me perdoe.
Eu estou lutando como se eu fosse eles. Moisés intercedeu pelo povo. Lá na frente também, lá em Números 14, 17 ao 20, o povo está murmurando contra Deus. O povo está falando que prefere voltar para o Egito. O povo está insatisfeito com a situação. O povo está achando ruim da parte de Deus. O povo está tentando Deus. Aí Deus chega para Moisés e fala: esse povo me tentou 10 vezes. Esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo obstinado. Vou fazer o seguinte, vou destruir esse povo, depois eu continuo só com você e sua descendência. Aí Moisés entra em intercessão com Deus, ele fala: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e o Senhor até visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. Olha Deus, olha Moisés trazendo para a cena o caráter de Deus, o coração de Deus. E como também perdoaste esse povo desde a terra do Egito até aqui. Ou seja, o Senhor tem feito isso todo esse tempo. Não se esquece disso, não. Deixa eu colocar o seu coração na frente do Senhor. E disse o Senhor a Moisés: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Então Moisés consegue apaziguar a ira do Senhor sobre o povo, para que, através da intercessão, colocando o caráter de Deus diante do próprio Deus. Depois a gente tem inúmeros casos, um outro conhecido, eu não vou ler tudo, mas está lá em Gênesis 18, 23 e 33, que a gente sabe que é Abraão intercedendo por Ló, por Sodoma. Senhor, mas se tiver 30 justos, se tiver 40, se tiver 20, se tiver 10, ele estava querendo salvar a vida do sobrinho que estava lá também. E o Senhor salva a vida de Ló por amor a Abraão, pela intercessão de Abraão. Não haviam 10 justos na cidade de Sodoma, senão o Senhor pouparia, como Abraão estava pedindo, mas ele poupou a vida do sobrinho de Abraão. Então a gente vê que a intercessão pode salvar vidas, literalmente. Salvar vidas das mãos do Senhor, salvar vidas do juízo, salvar vidas das armadilhas de Satanás. Lá em Ezequiel 22:30, o Senhor fala uma frase que mexe muito comigo. Ele fala assim: procurei entre eles, entre o povo de Israel, um homem, Deus está falando um só, que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum só. Não encontrei um homem só que fizesse isso. Esse sentido aqui de erguer o muro e se colocar na brecha, está falando sobre se colocar num lugar de vigilância, nos lugares vulneráveis, nessas situações que não estão alinhadas com o Senhor, num lugar de vigilância, de guerra, para que o inimigo não entre, para que o Senhor não se aborreça, um lugar de proteção para o povo. E Jesus, e o Senhor fala, Deus fala, procurei e não encontrei quem se colocasse nessa brecha pelo povo. Jesus fez isso por nós e nós devemos continuar intercedendo por todos os homens diante do Senhor, porque esse é o papel da igreja. Então, que Deus não fale isso ao nosso respeito como igreja, que Deus não fale isso a nosso respeito como povo, que nós possamos orar uns pelos outros, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, amigos, pelos inimigos, que foi assim que Jesus nos ensinou, por todos os homens, pelos governantes, pelas pessoas que ainda não abriram seus olhos e estão na escuridão, cometendo perversidades. Nós precisamos interceder, porque nós já temos consciência de que o dia da ira do Senhor chegará. E é só debaixo das asas de Deus, só firmado na rocha que é Cristo, só cobertos pelo sangue de Cristo, é que essa ira não nos alcança. Nós precisamos ter amor pelas pessoas que ainda não estão debaixo do sangue de Cristo.
Então, quando a gente se coloca nessa brecha, a gente também está se colocando nesse lugar que alinha a vontade de Deus ao que está acontecendo na Terra. A Terra é alinhada de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes isso faz com que a gente se coloque entre a realidade espiritual, que a gente já viu, e a realidade terrena. É aqui também que muitos sonhos espirituais são gerados, porque a gente está enxergando a realidade espiritual e intercedendo diante de Deus para que essa realidade venha para a Terra. Então, a intercessão é uma ferramenta vital, é uma ferramenta também natural do povo maduro em Cristo. Nós precisamos estar amadurecidos para nos posicionarmos não como doentes, mas como um exército. E é essa a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que lá no final, quando Jesus vier para de uma vez por todas derrotar Satanás e seus anjos, ele vem com os seus como um exército. Nós vamos reinar com Cristo, nós não podemos ser imaturos por isso. Nós precisamos da visão do amor, da visão da intercessão e da maturidade para sabermos na guerra em que estamos inseridos. O inimigo não está brincando de ser inimigo e nós não podemos brincar com ele. Nós não podemos subestimá-lo, mas temos que saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E por causa disso, nós nos colocamos com ousadia diante do trono da graça, por causa do nosso sacerdote, que é Jesus, que está lá com o Pai, intercedendo por nós, e nos colocamos diante do trono do Senhor, pelas causas dos nossos irmãos e de toda a terra. E nós fazemos isso com ousadia, porque conhecemos o nosso lugar em Cristo. Amém? Amém.